O que acontece quando você termina de pagar o financiamento do AP? Aposto que muita gente tem essa curiosidade e eu também tinha. E hoje finalmente eu terminei de matar essa minha curiosidade e vou contar a vocês o que é que acontece quando a gente termina o financiamento com a Caixa. Em primeiro lugar, vem aquela alegria e sensação de alívio, claro, que todo mundo sente quando termina uma dívida, porque afinal, finalmente o imóvel vai ser seu de verdade. Mas espera lá, será que tudo acabou quando eu termino de pagar o financiamento? Primeiro vou começar contando a vocês o que eu fiz para terminar o financiamento mais rápido, porque faltava aí uns bons 20 anos ainda para eu terminar de quitar o meu financiamento do meu apartamento. E, em primeiro lugar, assim, o que me abriu os olhos foi assistir um vídeo do Primo Pobre. Eu acredito que muita gente já viu esse vídeo aqui. Foi um vídeo que viralizou, que ele conta que dá para você quitar o seu financiamento em 3 anos. O que é que ele dizia no vídeo? Era a facilidade que você tinha para amortizar as prestações. Por exemplo, você não precisa ir na Caixa, você não precisa fazer nada de burocrático, digamos assim, porque no próprio aplicativo da Caixa, então todo mundo que tem financiamento pode baixar esse aplicativo, que é o Caixa Habitação, e aí você pode ir amortizando a sua dívida pelo próprio aplicativo, sem precisar ir na Caixa, sem precisar, enfim, ir a outros lugares. No aplicativo mesmo, você resolve isso, você pode ir amortizando sua dívida. E o que é amortizar? É você ir diminuindo sua dívida, né? Pagando como se fosse a dívida de trás para frente, falando assim bem grosseiramente. Por quê? Porque quando a gente faz o financiamento, né, a gente paga uma parcela todo mês, vocês sabem disso, né? E aí, só que essa parcela, ela está embutida ali, tanto a amortização da dívida, que é a dívida real, digamos assim, e os juros daquela dívida, que muitas vezes é a parte maior, principalmente quando o contrato está no início. Então, quando o contrato está no início, a parcela de juros é muito alta e chega a ser maior do que a própria amortização do imóvel. Quando a gente faz um financiamento com a Caixa, geralmente as parcelas são decrescentes, né? Você começa a pagar, vamos supor, 500, aí no mês seguinte é 499,50, depois vai diminuindo em centavinhos por mês. As parcelas são decrescentes e aí as últimas parcelas, justamente isso aí que vai decrescendo são os juros, né? Que vão diminuindo, digamos assim, e aí as últimas parcelas são bem menores, porque à medida que os juros vão diminuindo, a amortização, né, o valor real da prestação, ela vai aparecendo, isso com o tempo, porque quanto maior a dívida, né, vocês sabem, quanto mais alongada a dívida, maiores são os juros. Enfim, eu vi esse vídeo, né, do Primo Pobre, e era uma coisa que eu já tinha pensado, né, já havia pensando há algum tempo, e me abriu os olhos. Eu disse, cara, eu vou começar a amortizar essa dívida. E assim, para amortizar, como eu disse, é muito fácil. No próprio aplicativo da Caixa você consegue fazer isso. E você pode amortizar com qualquer valor que você tenha. Você paga a parcela do mês, você continua pagando a sua parcela do mês. E aí, qualquer valor que você tenha, em qualquer dia do mês, você pode ir lá e amortizar. Por exemplo, eu pago uma parcela de R$500 e aí me sobrou R$200 do meu salário esse mês. Aí eu vou lá e amortizo. Eu peço lá, né, vou lá no aplicativo e aí ele vai perguntar se eu quero amortizar pelo tempo, né, pelo prazo ou pelo valor da parcela. Você tem essas duas possibilidades. Amortizar pelo valor da parcela é diminuir um pouco do valor da sua parcela que você paga todo mês. E o mais interessante é você amortizar pelo tempo, que é o que você ganha mais, né, digamos assim. E aí você vai amortizando pelo tempo, porque aí quando você amortiza, você vê que o tempo do seu financiamento vai diminuindo. E quanto mais longo tiver, quanto mais longe, né, mais vai diminuindo. Vamos supor, tinha meses que, vamos supor, minha parcela era 500 e pouco, e eu dá R$1.000 de amortização. Eu amortizava umas 6 parcelas, digamos assim, porque ele vai amortizando de trás para frente. Eu suponho, né? Eu não sou muito entendida disso, mas eu via na prática, né? Porque eu fazia isso todo mês. E então eu comecei a fazer isso. Eu comecei a amortizar o meu imóvel, né? Todo o dinheiro que sobrava, eu ia amortizando.
E finalmente terminei de pagar em junho desse ano. Como eu falei, ainda faltava aí quase 20 anos para terminar de pagar. E eu terminei de pagar em junho desse ano de 2021. E aí, como boa procrastinadora que sou, não fui resolver logo de imediato com o cartório, com a caixa, enfim, porque assim, é justamente o intuito desse vídeo, né? O que é que acontece quando você termina de pagar? Quando você termina de pagar lá no aplicativo, tudo direitinho, aparece lá a mensagem, uns dias depois, né, aparece lá a mensagem que o seu contrato está quitado, você não deve mais nada à caixa, e essa parte aí é show, porque você resolve tudo pelo aplicativo e tchau. Aí, só que vem a segunda parte, que é para passar realmente o imóvel para o seu nome, porque você pensa que quando você termina de quitar, o imóvel já está no seu nome? Tá não, viu, amor? Ainda não tá. E aí, em seguida a isso, né, ao você terminar de pagar a dívida, você deixa assim passar mais ou menos um mês, e aí você vai na caixa, né, na agência onde você fez o financiamento. Tem que ser na agência que você fez o financiamento. Você chega lá e você diz que você terminou de quitar a sua dívida e você quer uma declaração, um documento que prove isso. Para que você precisa desse documento? Porque você precisa levar esse documento da Caixa lá para o cartório. Por quê? Porque quando você financia o imóvel pela Caixa, o seu imóvel está registrado lá no cartório como alienado para a Caixa. Então o imóvel, ele não está ainda como sua propriedade, ele está alienado, né, à Caixa. E aí, para você passar realmente para o seu nome, para você ser realmente dono do imóvel, você precisa retirar essa alienação, né? Desalienar o imóvel do nome da Caixa. E aí você precisa, por isso, né, ir primeiro na Caixa, pegar essa certidão, essa declaração de que você não deve mais nada à Caixa, que você quitou a dívida. Essa é a primeira parte. Aí, já com essa declaração da Caixa, você faz o quê? Você vai no cartório. Aí você chega no cartório, você diz que quer averbar aquela quitação ali no registro do seu imóvel. E aí você pensa que é de graça, meu bem. Não é não, viu, amor? Na Caixa, a certidão da Caixa é gratuita, assim. Você chega lá, eles te dão a certidão, você não paga nada. Mas quando chega no cartório, aí você tem um mini infarto. Tipo isso foi o que eu tive, porque você tem que pagar um valorzinho lá para averbar. Vocês sabem que cartório você nem respira dentro para não pagar, né? Então, tudo que você vai averbar num registro, né, num cartório, você tem que pagar. E aí, para você averbar essa certidão de que você quitou seu imóvel lá no registro dele, no cartório, você tem que pagar uma taxazinha, e eu vou mostrar aqui a vocês quanto foi que eu paguei, que foi justamente isso, veja bem. E essa taxa também depende, eu acho que depende muito do cartório, né, de onde ele está localizado no Brasil. Assim, eu acho que cada cartório tem seus valores, eu acho, né, eu acredito. Mas assim, no geral, esse cartório que eu fui aqui na cidade que eu moro, para averbar, para fazer qualquer averbação, é 160 e poucos reais. Isso para averbar qualquer coisa. Por exemplo, eu era solteira e agora sou casada. Para mim averbar isso no meu registro lá no cartório, eu tenho que pagar uma taxa de 160 e poucos reais. Só que no caso do imóvel, eu paguei mais do que isso. Por quê? Porque depende também do valor do imóvel. Então, eu paguei por um documento, né, que chama, como é o nome aqui? Requerimento de termo de quitação. Eu paguei R$ 424,25. Isso porque meu imóvel não é tão caro, porque se for um imóvel bem mais caro, isso é, como eu falei, pelo valor do imóvel. Então, quanto maior for o valor do imóvel, maior é a taxa, né? Então eu paguei essa taxinha aí. E ainda paguei duas taxas, uma pro Tribunal de Justiça, que eu não entendi por quê, mas enfim, Brasil, né? E uma outra pro Ministério Público, que eu entendi menos ainda. Então, essa taxa que eu paguei pro Tribunal de Justiça, que saiu um boleto do Banco do Brasil, foi R$ 96,17. E a outra taxinha que eu paguei pro Ministério Público foi R$ 3,75. Então, vocês façam as contas aí
R$ 424,25, R$ 96,17 e mais R$ 3,75. Façam as contas aí, para ver quanto que deu essa brincadeira, para finalmente eu tirar o imóvel do nome da Caixa e passar para o meu nome, falando assim grosseiramente, né? Desalienar o imóvel do nome da Caixa. E aí, pensa que acabou, meu amor? Ainda não acabou, porque daqui a 15 dias eu vou ter que voltar no cartório para finalmente pegar a baixa de alienação, que é o documento que finalmente diz que o imóvel não tem mais nada a ver com a Caixa, que é meu finalmente, aleluia! E é somente aí que o imóvel passa a ser no meu nome realmente, quando eu pego esse documento chamado de baixa de alienação, que foi como eles chamaram lá no cartório. E aí acaba tudo, eu espero, Jesus, espero que finalmente acabe essa brincadeira aí, né? E finalmente o AP passa a ser realmente meu. É isso, gente, independente de tudo, estou muito feliz, né? Porque afinal é uma vitória, né? Principalmente para nós brasileiros, que é uma coisa muito cara para nós, essa coisa de ter um imóvel próprio. E quando ele está quitado, mais ainda, né? Então estou muito feliz e aliviada, né? Independente de tudo isso, claro, chocada com as taxas ainda, mas estou muito alegre. Finalmente, nos últimos dias do ano, eu fui resolver isso. E se Deus quiser, já vou começar o ano, né, com o imóvel quitado, no meu nome, sem dever nada a banco. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, gente, deixe seu gostei, tá bom? Compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Beijão, meus amores. Tchau!